Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, louvado e glorificado e abençoado seja o teu imaculado nome, Yahweh. Aqui estamos, Pai, diante do teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a vencer o pecado. Nos ajuda a desviar-nos do pecado. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Nos ajuda a entender, através do Santo Espírito, que ele habite em nós e faça morada em nós, para que possamos entender a tua mensagem. Nós te agradecemos em nome de Yahushua, o teu Filho amado, que se encontra do teu lado direito, intercedendo por nós. Em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no seu capítulo 20, que diz: Os Anjos na Crise Final. Agentes satânicos, sob forma humana, tomarão parte neste último grande conflito, para opor-se à edificação no reino do Altíssimo. Anjos celestiais, em aparência humana, também estarão no campo de ação. Os dois partidos antagônicos prosseguirão, existindo até o encerramento do último grande capítulo da história deste mundo. Review and Herald, 5 de agosto de 1909. Satanás utilizará cada oportunidade para induzir os homens a apartar-se de seu concerto com o Altíssimo. Ele e os anjos que com ele caíram aparecerão na terra como homens, procurando enganar. Os anjos do Altíssimo igualmente aparecerão como homens e farão uso de todos os meios em seu poder para derrotar os propósitos do inimigo. Temos uma parte a desempenhar. Manuscrito Helios, volume 8, página 399. Satanás reúne todas as suas forças para o assalto do último conflito cerrado. E a resistência do seguidor de Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, é provada ao máximo. Por vezes, parece que ele terá que ceder, mas uma palavra de oração ao Salvador, Yahushua, vai como uma seta para o trono divino, e anjos do Altíssimo são enviados ao campo de batalha. A situação é revertida nos lugares celestiais, página 297. Então temos que clamar sempre que nós seremos salvos. No período final da história da Terra, o Altíssimo Yahweh operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Anjos magníficos em poder os protegerão. Profetas e Reis, página 513. A obra dos anjos malignos através do Espiritismo. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano. O desenvolvimento do Espiritismo. Até agora, não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos, com exceção dos que são guardados pelo poder do Altíssimo, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O Grande Conflito, páginas 561 e 562. O Espiritismo é a obra mestra do engano. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que tiveram de levar seus queridos à tumba. Anjos maus aparecem sob a forma dos que morreram, relatando incidentes ligados à vida deles e desempenhando atos que eles realizaram enquanto viviam. Desta forma, os anjos maus
levam as pessoas a acreditar que seus amigos mortos são anjos, os quais podem estar a seu lado e comunicar-se com eles. Esses anjos maus, que se apresentam como os queridos mortos, são tratados com uma certa idolatria, e sua palavra é considerada como de muito maior peso que a palavra do Altíssimo. Things of the Times, 26 de agosto de 1889. A vinda do Salvador Yahushua deve ser precedida da operação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. E o apóstolo João, descrevendo o poder operador de prodígios que se manifestará nos últimos dias, declara: faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14. Não se acham aqui preditas meras impósturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendam realizar. O Grande Conflito, página 553. Lembrando, os santos, os que estudam, os que estão se preparando, não serão enganados. Satanás é um inimigo astuto. Não é difícil para os anjos maus assumirem a forma tanto de santos quanto de pecadores já mortos, tornando a representação dos mesmos visíveis aos olhos humanos. Tais manifestações serão mais e mais frequentes e manifestações mais extraordinárias ocorrerão à medida que nos aproximarmos do fim do tempo. Review and Herald, 1º de abril de 1875. Ele, Satanás, tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Está iminente diante de nós a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra do Altíssimo serão enganados e vencidos. O Grande Conflito, páginas 552 e 560. Comunicações por parte dos Espíritos declararão que o Altíssimo os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei do Altíssimo. Lamentarão a grande impiedade no mundo, apoiando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de rebaixamento da moral se deve à profanação do domingo. Grande será a indignação despertada contra todos os que recusam a aceitar-lhe o testemunho. O Grande Conflito, página 591. Milagres no tempo do fim. Antes do fim do tempo, ele, Satanás, operará maravilhas ainda maiores, até aonde chegar o seu poder. Ele há de realizar verdadeiros milagres, dizem as Escrituras,
e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Não meramente os que ele pretende fazer. Esse texto apresenta alguma coisa mais que simples ilusões. Testemunhos Seletos, volume 1, página 122. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra do Altíssimo declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 53. Então, muitas das doenças é ele que coloca. Nós temos que pedir o Espírito Santo todos os dias para que o nosso templo, que foi comprado com sangue precioso, fique blindado e nenhum espírito imundo entrará nele. Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo do Altíssimo. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas almas redadas e arrebatadas? Separando-se dos positivos preceitos e mandamentos do Altíssimo e dando ouvido às fábulas, o espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres de mentira. Cumpre buscarmos, todos armarmos para o combate em que nós havemos de em breve empenhar. A fé na palavra do Altíssimo, o estudo apoiado pela oração e aplicado praticamente será nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Altíssimo Yahweh. Testemunhos Seletos, volume 1, página 100. Espíritos malignos ativos entre o remanescente. As formas dos mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás, e muitos se unirão com aquele que ama e profere mentiras. Alguns se volverão da fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Olhando para o alto, página 311. Os espiritualistas esforçar-se-ão por se envolver em conflito com os pastores que ensinam a verdade. Se estes não aceitarem, aqueles citarão as Escrituras para provar suas afirmações, tal como fez Satanás com Yahushua. Provai todas as coisas, dirão eles. Entretanto, sua ideia de provar equivale à aceitação de seus enganos, raciocínios e participação em suas reuniões. Nestas, os anjos das trevas assumem a forma de amigos mortos e comunicam-se com as pessoas como se fossem anjos de luz. Seus amados aparecerão em trajes luminosos, tão familiares à vista como quando estavam na terra. Ensinarão as pessoas e conversarão com elas. Muitos serão enganados por esta maravilhosa demonstração do poder de Satanás. A única segurança para o povo do Altíssimo é estar em constante relacionamento com suas Bíblias e conhecer inteligentemente as razões de nossa fé no tocante ao sono dos mortos. Things of the Times, 12 de abril de 1883. Leiam lá, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Deixa muito claro a situação dos mortos. Anjos maus na forma de crentes trabalharão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitam que nem isto os desanime, mas apresentem um coração sincero para o auxílio do Altíssimo contra os poderes de instrumentos satânicos. Esses poderes do mal se ajuntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para neutralizar as influências do Espírito Santo.
Nunca devemos captar as palavras que lábios humanos possam proferir para confirmar os anjos maus em sua obra, mas devemos repetir as palavras de Yahushua. Ele foi o instrutor nas assembleias desses anjos, antes que caíssem de sua elevada posição. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 410. Satanás e seus anjos aparecerão na terra como homens e se misturarão com aqueles acerca dos quais a palavra do Altíssimo diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Manuscrito Helios, volume 8, página 345. Quando esses enganos espiritualistas forem revelados em seu verdadeiro caráter, obras secretas dos espíritos maus, aqueles que participaram das mesmas se tornarão como homens que perderam o juízo. Manuscrito Helios, volume 8, página 345. Vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, suplicando as infalíveis promessas do Altíssimo, enquanto os ímpios estavam à nossa volta, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Ridicularizavam nossa debilidade, zombavam de nosso pequeno número e nos insultavam com palavras destinadas a ferir-nos profundamente. Acusavam-nos de assumirmos posição independente da do resto do mundo. Havíamos tomado os recursos de modo que não pudéssemos comprar ou vender, e destacavam nossa vil pobreza e angustiosa situação. Não conseguiram ver como viveríamos sem o mundo. Dependíamos dele e deveríamos fazer concessões em termos de seus costumes, práticas e leis, ou retirar-nos dele. Se era verdade que constituíamos um único povo do mundo a desfrutar do favor divino, as aparências depunham terrivelmente contra nós. Declaravam que possuíam a verdade, que haviam milagres contra eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que enorme poder, sinais e maravilhas se revelavam em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal que por tanto tempo haviam aguardado. O mundo inteiro havia se convertido e estava em harmonia com a lei dominical, exceto este pequeno e débil povo que ousava desafiar as leis terrenas e as do Altíssimo, pretendendo ser as únicas pessoas corretas sobre a terra. Maranata, o Senhor vem, página 207. Um povo pequeno. Poucas pessoas, a maioria vai aceitar o domingo. Anjos realizarão a obra negligenciada pelos homens. Quando o poder divino se combinar com os esforços humanos, a obra espalhar-se-á como fogo na palha. O Altíssimo empregará meios cuja origem os homens não serão capazes de discernir. Anjos realizarão uma obra que os homens teriam sido abençoados em empreender, não houvessem eles negligenciados os reclamos do Altíssimo. Review and Herald, 15 de dezembro de 1885. Anjos suprirão as necessidades do povo do Altíssimo Yahweh. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhe proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Primeiros Escritos, página 282. Não vai faltar, meu irmão, minha irmã, o pão e a nossa água. No tempo de angústia, precisamente antes da volta de Yahushua, o Filho do Altíssimo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Não haverá segurança para o transgressor da lei do Altíssimo. Os anjos não poderão proteger. Então, aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos divinos. Patriarcas e Profetas, página 256. Em meio do tempo de angústia,
angústia como nunca houve desde que houve nação. Seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos do Altíssimo. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Iarro se levantará como o Altíssimo sobre todos os deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Profetas e Reis, página 513. Personificações de Satanás. Nessa época aparecerá o Anticristo, como o Cristo verdadeiro, e então a lei do Altíssimo será anulada completamente entre as nações do mundo. Amadurecerá a rebelião contra a santa lei do Altíssimo, mas o verdadeiro líder de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado de anjo de luz. Os homens serão iludidos e o exaltarão ao lugar do Altíssimo, deificando-o, mas a onipotência intervirá, e as igrejas apostatadas que se unirem na exaltação de Satanás se expedirá a sentença. Por isso, no mesmo dia cairão sobre elas essas pragas, morte, tristeza e falta de alimentos, e ela será queimada no fogo, pois forte é o eterno Iarro, que a julga. Apocalipse capítulo 18, versículo 8. Testemunhos para ministros, página 62. Disfarçado de anjo de luz, Satanás percorrerá a terra, operando maravilhas. Em bonita linguagem apresentará ternos sentimentos, realizará boas ações, e Yahushua será personificado, mas em um ponto haverá marcante distinção. Satanás apartará o povo da lei do Altíssimo. Apesar de tudo, a contrafação será tão perfeita que, se possível, os próprios eleitos seriam enganados. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em elevada posição, prostrar-se-ão entre as falsas teorias. Review and Herald, 17 de agosto de 1897. Não esqueçam de um detalhe. Quando o nosso Salvador vier nos buscar, ele não vai pisar na terra. Ele ficará nos esperando nas nuvens. Nós que iremos ao encontro dele. No entanto, Satanás vai personificar a aparência do nosso Salvador e vai andar nessa terra e vai enganar a maioria do mundo. É impossível dar uma ideia da experiência do povo do Altíssimo que há de viver na terra quando se misturarem a glória celeste e a repetição das perseguições do passado. Eles andarão à luz que procede do trono do Altíssimo. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e declarando-se o próprio Altíssimo, operará milagres de todas as espécies para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo do Altíssimo não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Testemunhos Seletos, volume 3, página 284. Satanás está preparando seus enganos para a última campanha contra o povo do Altíssimo, de modo que não o reconheçam. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Satanás utilizará seu poder ao extremo para atormentar, tentar e desorientar o povo do Altíssimo. Review and Herald, 13 de maio de 1862. Satanás aparecerá personificando Yahushua, o Filho do Altíssimo, operando poderosos milagres. Homens prostrar-se-ão e o adorarão, como se fosse Yahushua. Ser-nos-á ordenado adorar este ser a quem o mundo glorificará como Yahushua. Que faremos? Diremos que Yahushua nos advertiu contra tal inimigo, que é o pior que tem contra si o ser humano, embora pretenda ser como o Altíssimo. Review and Herald, 18 de dezembro de 1888.
Está chegando o tempo em que Satanás operará milagres diante de sua vista, pretendendo ser Yahushua. Se os seus pés não estiverem firmemente estabelecidos na verdade do Altíssimo, vocês serão afastados de seus fundamentos. Review and Herald, 3 de abril de 1888. Por isso, meu irmão, minha irmã, busquem vocês mesmos. Nós temos que buscar a verdade, não esperar que nos tragam a verdade. E mesmo que nos tragam, pesquisem, não rejeitem. O pecado imperdoável é a rejeição da verdade. Este não tem perdão, porque justamente a verdade foi escrita pelo Espírito Santo. Por isso que diz, contra o Espírito Santo não há perdão, é contra a verdade escrita nas Sagradas Escrituras. Nos últimos dias, ele, Satanás, se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é Yahushua, vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará, na verdade, em anjo de luz, mas no passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Yahushua, até aonde possa chegar a simples aparência. Isto não enganará a ninguém, senão aos que estão procurando resistir à verdade. Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 122 e 123. Meu irmão e minha irmã, será perfeito a aparência, a altura, a voz do nosso Salvador. E a maioria serão enganados. Anjos maus estimulam a perseguição. Satanás está em constante operação para agitar os poderes do inferno de sua confederação do mal contra os justos. Ele capacita instrumentos humanos com seus próprios atributos. Anjos malignos, unidos com homens maus, empreenderão esforços para prejudicar, perseguir e destruir. Olhando para o alto, página 256. A cada rejeição da verdade, o espírito do povo se tornará mais entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade, em desafio às advertências que o Altíssimo deu. Continuarão a calçar os pés um dos preceitos do Decálogo, até que sejam levados a perseguir os que o têm como sagrado. Yahushua é desprezado com o desdém que se lança à sua palavra e a seu povo, sendo os ensinos do Espiritismo aceito pelas igrejas. Removem-se as restrições impostas ao coração carnal e o professar religião se tornará um manto para ocultar a mais vil iniquidade. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. O Grande Conflito, páginas 603 e 604. As cenas da traição, rejeição e crucifixão de Yahushua têm sido encenadas novamente e tornarão a sê-lo em imensa escala. Pessoas imbuir-se-ão dos atributos de Satanás, os artifícios do arqui-inimigo do Altíssimo e do homem terão grande poder. Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 415 e 416. Um espírito demoníaco toma posse de homens. Inteligência demoníaca destruirá o homem formado à divina semelhança. Por quê? O homem não pode controlar a consciência de seu irmão e fazê-lo desleal à santa lei do Altíssimo. Olhando para o alto, página 279. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios, os que procuravam matar, mas as espadas que se levantavam para matar o povo do Altíssimo quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos do Altíssimo protegiam os santos. Primeiros Escritos, páginas 284 e 285. No dia da atroz prova, Yahushua dirá: vai, povo, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento,
até que passe a ira. Isaías, capítulo 26, versículo 20. Quais são os quartos nos quais deve o povo esconder-se? São a proteção de Yahushua e dos santos anjos. O povo do Altíssimo não estará nessa oportunidade em um só lugar. Formará diferentes grupos em todas as partes da terra e serão provados individualmente, não em grupos. Cada qual tem que resistir à prova por si mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é aquilo que foi dito no meu vídeo, segundo as Escrituras. Os 144 mil, após o fechamento da Porta da Graça, estarão espalhados no mundo. E eles serão provados individualmente. Então, a questão psicológica será fundamental. Nós seremos provados individualmente. Nas últimas cenas da história da Terra, quando a intensidade se apoderar de todos os elementos terrestres, o Altíssimo requer de nós vigilância sem descanso. Contudo, não somos deixados a lutar sozinhos entre os crescentes perigos por todos os lados. Aqueles que andam humildemente diante do Altíssimo, não se apoiando em sua própria sabedoria, terão os anjos como seus ajudadores e protetores. Em tempos de especial perigo, conhecerão o alcance do poder protetor do Altíssimo. Review and Herald, 25 de abril de 1907. Durante a noite, passou diante de mim uma cena muito impressionante. Parecia haver uma grande confusão e luta de exércitos. O mensageiro do Altíssimo estava em pé diante de mim, dizendo: chama a sua família. Conduzirei vocês, sigam-me. Levou-me através de uma escura passagem, por entre um bosque, e então através dos picos das montanhas, dizendo afinal: aqui vocês estarão seguros. Outros também haviam sido levados àquele retiro. O mensageiro celestial disse: o tempo de angústia chegou. Qual ladrão de noite, assim como Yahushua advertia que viria. Maranata, o Senhor vem, página 270. Então o ladrão não avisa, ele pega as pessoas de surpresa. Então nós temos que estar preparados. A personificação de Satanás após o encerramento da graça. A ira de Satanás aumenta à medida que seu tempo encurta e sua obra de engano e destruição alcança o clímax. Findou a longanimidade do Altíssimo. O mundo rejeitou sua misericórdia, desprezou seu amor e transgrediu sua lei. Os ímpios ultrapassaram os limites da graça e o Altíssimo retirara deles sua proteção, deixando-os à vontade do líder que escolheram. Aí muitas pessoas podem dizer: não, mas eu não me enquadro nesse grupo, porque eu amo o Altíssimo, eu amo o meu Salvador. Mas está escrito nas Escrituras: se tu me amas, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é a prova de amor, e a maioria não guarda. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Yahushua. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Yahushua veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho do Altíssimo, dada por João no Apocalipse, capítulo 1. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação do triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto se ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Yahushua abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga, olha só, que fala da aparência e a voz de Satanás
personificando, idêntico ao nosso Salvador. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador preferia. Cura as doenças do povo, que ele mesmo coloca, né? E então, em seu pretenso caráter de Yahushua, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou, que é o domingo. Declara que aqueles que persistirem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos e a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível. The Spirit of Prophecy, volume 4, páginas 441, 442. E a maioria vai acatar. Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a Yahushua. Cobre-se com as vestes da realeza que foram cuidadosamente descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá a seus seguidores iludidos. O mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, antes teve prazer na iniquidade, como Yahushua vindo pela segunda vez. Ele se proclama o Filho do Altíssimo e é aceito como tal, um ser imponente e belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Lembre-se que Isaías diz que ele não tinha beleza alguma, né? Não é que nem os filmes que aparecem de Hollywood, os filmes onde aparece o nosso Salvador, né? A pessoa, o ator, uma beleza, olhos azuis, e no entanto não é isso que diz em Isaías. Então seus enganos e iludidos seguidores soltam uma exclamação de vitória. Cristo veio pela segunda vez, Cristo veio, ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e os abençoou. Os santos observam com estupefação o que se passa. Eles também serão enganados? Será? De jeito nenhum. Adorarão a Satanás? Misericórdia, longe. Há anjos do Altíssimo ao seu redor. É ouvida uma voz clara, firme, musical, dizendo: olhem para cima. Aqueles que oravam tinham um só objetivo, a salvação final e eterna de sua alma. Este objetivo estava constantemente diante deles, a vida imortal prometida aos que perseveraram até o fim. Oh, quão sinceros e fervorosos tinham sido os seus anseios! O juízo e a eternidade estavam à vista. Pela fé, os seus olhos estavam cravados no trono resplandecente perante o qual terão de comparecer as pessoas vestidas de branco. Isto os impedia de condescenderem com o pecado. Mais uma tentativa e então será usado o último ardil de Satanás. Ele ouve um incessante clamor de que Yahushua venha, de que Yahushua os liberte. Essa última estratégia é personificar Yahushua e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. Eventos finais, páginas 142 e 143. Porque haverão dois grupos de vivos na terra até a volta do nosso Salvador nas nuvens. Os ímpios e os justos, os 144 mil. Nada mais, nada menos. Estarão vivos, justos vivos. Milhares de justos mortos dormem salvos. Mas somente esse grupo especial de 144 mil ouvirão do Pai o dia e a hora da volta, enquanto os ímpios entenderão que será um trovão ou terremoto. Anjos e o decreto universal de morte. Pudesse os homens ver
com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, posicionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Yahushua, com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Então, à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo, mas deve ainda esperar um pouco mais. O povo do Altíssimo deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. A própria demora para eles tão penosa é a melhor resposta às suas petições. Esforçando-se por esperar confiantemente que o Altíssimo opere, são levados a exercitar a fé, esperança e paciência, que muito pouco foram exercitadas durante sua experiência religiosa. As sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam com sua vigilância, visto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto, antes do tempo especificado. Se esforçam por tirar-lhes a vida, mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. O Grande Conflito, páginas 630 e 631. Só um detalhe, meu irmão, minha irmã. Após o fechamento da porta da graça, nenhum santo vivo morrerá. Nenhum santo vivo. O Altíssimo se interpõe quando os ímpios tentam matar o seu povo. O povo do Altíssimo, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina, enquanto por toda a parte grupos de homens armados, instigados pelas multidões de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então na hora de maior aperto que o Altíssimo de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. É à meia-noite que o Altíssimo manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras em meio dos céus agitados. Acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz do Altíssimo. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse capítulo 16, versículo 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono do Altíssimo dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se, seu fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se, desaparecem ilhas habitadas. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por sob o estrondo assustador de trovões, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão arrogantes e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo do Altíssimo, observador dos mandamentos, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Yahushua, tremem diante de seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando
entre objeto terror. O Grande Conflito, páginas 635 e 638. A segunda vinda de Yahushua. Yahushua vem com poder e grande glória, vem com sua própria glória e com a glória do Pai, vem com todos os santos anjos, isso tocando as suas trombetas. Será um barulho, meu irmão. Não existe arrebatamento secreto, todo olho verá. Todo olho verá. Aqueles que tiverem, os santos que estiverem dormindo com barulho, todos vão para fora para observar, para olhar para o céu e ver o nosso Salvador vindo nas nuvens. Vem com todos os anjos do céu, ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas. Haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz de sua segunda aparição. Parábolas de Jesus, página 420. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo do Altíssimo sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. À sua volta, milhares de dezenas de milhares de anjos cantam a mais adorável canção. Sobre ela assenta-se o Filho do Homem. Testemunhas, volume 1, página 60. Nenhuma linguagem humana é capaz de descrever as cenas da segunda vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu. Virá vestido de trajes de luz, dos quais tem usado desde os dias da eternidade. Review and Herald, 5 de setembro de 1899. Uma santa comitiva de anjos, com coroas resplandecentes na cabeça, escolta-o em sua vinda. Espiritual Gifs, volume 1, páginas 206 e 207. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o rimbombo do trovão, a voz do Filho do Altíssimo chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho do Altíssimo. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sobre este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça, ou seja, o pecado vai diminuindo o ser humano, vai diminuindo a nossa inteligência. Nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo por causa do pecado. Todos, porém, surgem com a vivacidade e vigor de eterna juventude. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. O Grande Conflito, páginas 644 e 645. Ele morreu por nós e ressuscitou por nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Yahushua não destrói sua imagem, mas a transforma a gloriosa imagem dele. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 316. Os justos vivos são transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. A voz de Yahushua foram eles glorificados, agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Salvador nos ares. Nós vamos encontrar com o nosso Salvador nos ares e não Satanás imitando, personificando, enganando a maioria das pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas e nem tem vontade de conhecer.
Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. O Grande Conflito, página 645. Quando os pequenos se levantam imortais de seus berços no pó, imediatamente voam até os braços de suas mães. Reúnem-se outra vez para nunca mais se separarem. Todavia, muitos destes pequenos não têm ali suas mães. Esperávamos ouvir as canções de trunfo dessas mães. Porém, em vão, os anjos recebem os pequenos órfãos e os conduzem à árvore da vida. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem justamente para a cidade do Altíssimo. Eu espero ver o meu irmão Pires. Quero me encontrar com ele, para nunca mais me separar do meu irmão. De cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo dele se acham rodas vivas, e ao volver o carro para cima, as rodas clamam, imaculado, e as asas, movendo-se, clamam, imaculado, e os cortejos de anjos clamam, imaculado, 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 é Iahue dos exércitos, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os remidos brandam, aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. O Grande Conflito, página 645. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Yahushua trouxe as coroas e com suas próprias destras as colocou sobre nossas cabeças. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Primeiros Escritos, página 16. Existem colunas de anjos em ambos os lados, e os redimidos do Altíssimo entram por entre querubins e serafins. Yahushua lhes dá as boas-vindas e pronuncia sobre eles a bênção. Bem-está, servo bom e fiel, entra no gozo do seu amo. Mateus capítulo 25, versículo 21. Satanás e os anjos maus são confinados à terra. A terra inteira se parece com um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras irregulares lançadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela superfície, enquanto vastas cavernas assinalam o lugar em que as montanhas foram separadas de sua base. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos, restrito à terra. Eles não vão poder sair da terra. Esta é a prisão simbólica. Eles não vão poder sair da terra. Andará de um lado para o outro em sua arrebatada superfície para observar os feitos de sua rebelião contra a lei do Altíssimo Iahue. Durante 1000 anos poderá desfrutar dos resultados da rebelião que provocou. Não terá acesso a outros mundos para tentar e molestar, dos quais jamais caíram. The Spirit of Propensity, volume 4, páginas 474 e 475. Então, eles ficarão presos sem ter ninguém para tentar, até porque os ímpios ainda dormem no pó da terra. Eles só serão ressuscitados, os ímpios, na volta onde o pecado será eliminado, isso após os 1000 anos. Por sua própria conduta, Satanás forjou uma cadeia pela qual será preso. Todos os seres não caídos acham-se agora unidos na compreensão de que a lei do Altíssimo não pode ser mudada. Apoiam o seu governo, pois tendo em vista a redenção do transgressor, ele não poupou seu próprio filho. Sua lei demonstrou ser perfeita. Seu governo está assegurado para sempre. Things of the Times, 27 de agosto de 1902. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos, restrito à terra. Não terá acesso a outros mundos para tentar e molestar os que jamais caíram. E neste sentido que ele está amarrado. O Grande Conflito, página 659. Ouvi aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos, os quais ressoavam como 10 milhares de instrumentos musicais, porque
não mais deveriam ser molestados e tentados por Satanás, e porque os habitantes de outros mundos estavam livres de sua presença e tentações. Primeiros Escritos, página 290. É isso, meu irmão, minha irmã. Aqui nós concluímos a leitura do capítulo 20, da Verdade sobre os Anjos. Excelente esse capítulo, revelador. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço muito a atenção de vocês. Que o Espírito Santo habite em vocês e faça morada em vocês. No próximo capítulo nós vamos ler sobre os anjos no glorioso futuro, que é o capítulo 21. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua. Amém.